sétimo dia das reformas do meu ateliê. E esse é o 7º dia das obras aqui do ateliê. E eu quero mostrar como que ficou o resultado das paredes do dia de ontem, que foi o 6º dia. Essa aqui é a minha parede de destaque. E, gente, ela ficou muito branquinha, muito clarinha. Não tá focando porque não tem ponto de foco, né? Pra focar. Mas dá pra ver que ela ficou muito branquinha, muito clarinha. Essa é a parede lateral. Ela teve alguns probleminhas que eu vou ter que consertar hoje, né? Ela teve umas partes aqui, ó, que craquelou a tinta, né? Soltou. Eu acredito que seja mofo na parede, porque nos primeiros dias que eu comecei a mexer na parede, eu passei a espátula e não estava soltando nada, tanto que dá pra ver que a tinta antiga tá aqui. Então é a tinta nova que não está aderindo à parede, apesar de eu ter passado 2 vezes o fundo preparador. Ficou aqui assim, ficou esse lado aqui também, ó, tá soltando. Vou passar a espátula aqui. Aqui tá um pouquinho. Aí assim, eu não vou fazer muita coisa não, porque essa parede aqui vai ficar escondida atrás do guarda-roupa, entendeu? Ficou lá em cima também, como vocês viram no vídeo, né? Na hora que eu estava pintando, passava e a tinta saía, né? Então, eu só vou passar uma espátula ali, passar um fundo preparador bem rapidinho, e aí vou passar a massa corrida. E basicamente o que eu vou fazer hoje é passar a segunda demão nessa parede, segunda nessa, vou lixar essa parte aqui do ar-condicionado e passar a primeira demão daqui para baixo. Aqui para cima já seria a segunda demão, mas não tem problema, eu passo de novo aqui e finjo que é a primeira. E é isso, gente. E eu fiquei também de mostrar para vocês a parte da diluição da tinta, né? Então, o copinho que eu estou utilizando é esse aqui, ó, copinho de café mesmo. Minha sogra me arrumou ele, que é um copinho velho aqui, né, na casa dela. E aí, basicamente, ontem, como foi a primeira demão, eu fiz a diluição 5%, como diz o fabricante. A tinta que eu estou utilizando é da Coral, a Coralar, né? Então, eu peguei essa canequinha, enchi ela até a boca, 5 medidas dessa de tinta até a boca e depois de água botei a metade. Essa é a diluição 5%. Para a segunda demão, eu vou fazer o seguinte, eu vou encher 5 vezes de boca cheia, né, aqui de tinta, e aí eu vou encher uma vez de água até em cima. Essa é a diluição 20% para a segunda demão. E essa é a recomendação do fabricante. Então, tá aqui os meus materiais. Eu tô com um baldezinho cheio de água maior. Esse pequenininho que eu vou colocar a tinta e fazer a diluição. Eu trouxe aqui a desempenadeira aí, os outros materiais para poder fazer, né, o ajuste ali da outra parede e o meu rolo para poder efetuar a pintura da parede. E é isso, gente. Mais um dia que o Senhor nos fez. E por isso nós estamos alegres. Então, bora para mais um dia de serviço aqui no nosso ateliê. Então, comecei o dia ajustando aqueles defeitinhos que deram na parede, né? Como eu relatei anteriormente. Gente, confesso que na hora dá uma desanimada, né? Mas eu já sabia que essa parede poderia dar problema, porque ela é encostada direto na parede da vizinha. Essa parte da casa sempre teve um pouquinho de umidade e acredito que seja isso que fez a tinta craquelar. Mas não dá para desistir só por causa de um contratempo. Reforma é assim mesmo, sempre aparece um detalhe inesperado, mas é ajustando cada coisinha que a gente chega no resultado final. Depois passei para a parede onde tinha um ar-condicionado, que ontem eu já tinha aplicado a massa corrida e hoje ela já estava sequinha e prontinha para ser lixada. E aí fui eu, lixando, lixando. Gente, quase perdi o braço ali, parecia que ele ia cair de tanto cansaço, nossa. Mas é assim mesmo, faz parte do processo. Em seguida, passei um pano úmido na parede para tirar o excesso de pó e logo depois já vim com o fundo preparador para dar aquela selada. Finalizei varrendo o chão, tirando toda aquela sujeirinha, porque não gosto de deixar acumular nada para o final do dia. Antes de começar a pintura, preparei a tinta para a segunda demão. A recomendação indicada pelo fabricante era fazer a diluição em 20% para a segunda demão.
Então, usei como base 5 medidas de copinho cheias de tinta para uma medida cheia de água. Essa já é a proporção certinha. E aí, fui misturando bem até a tinta ficar homogênea e no ponto certo para a aplicação. Com a tinta já pronta, fui para a parede de destaque, passando a segunda demão com bastante calma e cuidado para cobrir bem cada parte. Depois, voltei para a parede que tinha dado problema com a tinta craquelada. Fui aplicando bem devagar para uniformizar e deixar o acabamento mais bonito possível. É nessa hora que a gente vai vendo o resultado aparecer de verdade. Cada pincelada traz uma sensação de conquista, como se o espaço estivesse finalmente ganhando a cara que eu sonhei lá atrás. É cansativo, mas ver a cor se firmando na parede é uma recompensa maravilhosa. Neste momento, confesso que a sensação é gratidão. Eu via cada parte ganhando cor e parecia que o ateliê ia finalmente tomando forma. Não é só tinta na parede, é a realização de um sonho que está se desenhando, um pedacinho de cada vez. E mesmo cansada, eu ficava olhando e pensando, vale a pena. É trabalhoso, mas cada pincelada é como uma conquista, um lembrete de que os pequenos esforços somados é que trazem grandes resultados. Finalizei o dia dando uma bela de uma boa limpeza naquela parte do cantinho onde eu vou fazer a colocação fixa do guarda-roupa amanhã com o meu marido. Então, taquei bastante água, né, para tirar o excesso de poeira, varri bem, sequei com um paninho, né, para tirar toda a sujeirinha. E por fim, guardei todos os materiais, deixando tudo organizado para amanhã. E assim ficou o resultado do 7º dia das obras aqui do Ateliê Car Baby. Eu decidi molhar só essa partezinha aqui, porque amanhã as paredes já vão estar secas. Então eu já comuniquei ao meu esposo que a gente já vai trazer esse guarda-roupa pra cá de forma fixa, que aqui é o lugar dele. Ali ficou uma pintura ótima, dá pra ficar do jeito que tá. Qualquer coisa, antes de eu botar o guarda-roupa, eu passo mais uma demão e não encosto muito na parede, não tem problema, que ali vai ser o lugar fixo dele. Como está sem piso e o meu tapete que eu comprei, ele é 2 metros por 3, eu quero colocar um pouco de papelão aqui embaixo. Vou ver se eu arrumo alguns papelões para botar aqui embaixo, para proteger o chão, né? Proteger o guarda-roupa também e também a visão, né? Ficar um negócio bonito e organizado. Então eu pretendo colocar umas tiras de papelão aqui, vou ver o que eu tenho. Eu sei que eu tenho um pedaço de papelão grande ali no canto, né? E aí eu vejo se cabe aqui, se não couber, amanhã eu vou dar uma olhada no mercado, ver se tem lá. E essas partes eu não molhei, óbvio, né? Porque vai ser a última coisa a ser mexido, pois ainda já vou começar a pegar nessa parede. Então, basicamente foi isso. Já passei a segunda demão dessa parede aqui, tá perfeita, tá muito bonita. Essa daqui também já passei a segunda demão, que é a do cantinho do guarda-roupa, tá muito bonita também. Tem um pouquinho de mancha, né? Por conta da colocação, acredito, de alguma fiação, né? Depois que ele já tinha sido embolsado, então não tem problema, vai ficar escondido mesmo. Depois, quando eu me desfizer desse guarda-roupa, tirar ele daqui e colocar um armário suspenso, eu coloco algum tijolinho assim de gesso aqui para poder disfarçar essa pintura com argamassa. Então vai ficar top de linha. E é isso. Mais uma vez estou grisalha aqui. Meu cabelo tá duro que dói. Vou ter que lavar agora à noite. Agora são aproximadamente 7h30. Eu comecei uma base de umas 5h30 hoje, cheguei um pouquinho mais tarde para poder trabalhar. Ai, mas é isso, ó. Suado igual um coco. É isso, gente. Fazer um 360 aqui de como está o ateliê para vocês verem. E eu toda acabada. Mas é isso, gente. Fica pro próximo vídeo. Nos ajude, nos acompanha, curte, comenta, compartilha. E é isso. Até amanhã. Tchau.